Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos para nosso momento de oração, momento maravilhoso, aonde a gente coloca a nossa vida diante de Deus, a gente pede tantas coisas boas, tantas coisas bonitas para a nossa vida e queremos pedir esse agir de Deus sobre cada um de nós e com certeza, mais uma vez, Deus se faz presente. Deus se faz presente na nossa casa, Deus se faz presente na nossa vida, Deus se faz presente em tantas outras coisas que a gente está vivendo. Então, que Deus possa abençoar cada um que aqui está. Você que já está chegando, você que com o tempo também vai chegar, que Deus hoje olhe cada vez mais por você, pela sua vida. Iniciar um novo dia na presença de Deus sempre é um grande privilégio, tem sido um grande privilégio, amanhecer sempre, viver cada dia que o Senhor vai colocando ao nosso dispor. E eu espero que você esteja bem. Sim, eu espero que você esteja bem. Eu espero que tua casa, tua família estejam bem. E hoje nós estamos aqui com este momento maravilhoso de oração, pedindo essa presença linda de Deus sobre a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, sobre a nossa vida. E hoje a gente vai rezar um pouquinho e hoje a gente vai entender um pouco como Deus vai agindo na nossa vida. A gente muitas vezes pede sinais. A gente muitas vezes pede sinais de Deus. E a gente acha que os sinais precisam ser como a gente quer. Mas a gente logo percebe que a presença do reino de Deus, a presença da graça de Deus na nossa vida, ela se faz de uma maneira tão linda, tão forte, maravilhosa. Deus ele vai agindo, Deus ele vai transformando, Deus ele vai colocando a mão sobre cada um de nós. E aí a gente percebe que coisas boas, bonitas, maravilhosas vão acontecendo. Mas por que acontece? Porque a gente se abre a Deus. Porque a gente confia. Porque a gente entrega. Porque a gente dá esse passo. O passo da fé. Por isso que eu peço, que Deus hoje olhe por você, pela sua graça, pela sua vida. Hoje, enquanto eu rezava ontem à noite, antes de dormir, hoje de manhã, já olhando esse evangelho, no meu coração vinha uma frase muito linda e muito forte, Deus não abandona a gente. Deus jamais abandona a gente. Quando a gente tem fé, quando a gente busca a graça, quando a gente vive a graça de Deus, a nossa vida, a nossa casa, ela começa a se transformar. Já percebeu isso? Às vezes a gente pede sinais de Deus. Às vezes a gente fica tão preocupado com alguns sinais de Deus. E quando a gente menos espera, quando a gente para um pouquinho, quando a gente silencia um pouquinho, quando a gente olha com mais atenção, a gente vê tantos sinais de Deus na nossa vida, tantos sinais da graça de Deus na nossa vida. E aí a gente percebe que temos um Deus que jamais abandona a gente. Deus nunca abandona a cada um de nós. Então, começar esse dia, você que está aqui, nós estamos ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram. Outras pessoas durante o dia vão estar rezando junto, então é um privilégio. Privilégio acordar hoje, privilégio abrir os olhos, é um privilégio viver mais esse dia, é um privilégio. E aí,
eu quero convidar você também, né? Sempre algumas coisas importantes para você também ajudar o Padre, né? Vai lá, curte, né? Dá o teu joinha já nessa transmissão. Qualquer palavra que você escrever na linha do tempo, já espalha para mais pessoas. E se não for pedir demais, compartilhe na sua linha do tempo. Marque alguém, copie o link, mande para alguém, porque talvez você é uma pessoa privilegiada. Tenho certeza que você já é uma pessoa privilegiada, porque quantas vezes Deus agiu na tua vida, na tua casa e continua agindo. E quando você compartilha, você faz com que esta palavra, esta bênção, esse toque de Deus chegue a tantas outras pessoas. Outras que estão como você, outras que são necessitadas de um momento de oração, de bênção, da partilha de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E eu quero convidar você a abrir o teu coração para a graça de Deus. Eu quero convidar você a pedir, clamar o dom do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que transforma, renova, abre caminhos, transforma a vida. O Espírito Santo de Deus que traz esta presença, esta graça de Deus sobre cada um de nós. Digamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E quero trazer até você a palavra de Deus, você que costuma acompanhar sempre, às vezes pela Bíblia, às vezes pela liturgia diária, às vezes até pelo celular, né? O evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 17, o versículo 20 ao 25. Lucas, capítulo 17, o versículo 20 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus continuou e disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está rezando aqui, você que está chegando pela primeira vez,
seja muito bem-vindo. Mas você que tem rezado, você que tem estado aqui, você tem acompanhado nesses últimos dias, né? Eu diria assim, não é somente desta última semana, mas nesses últimos dias você tem acompanhado, sabe, nosso bom Deus falando de um modo carinhoso sobre cada um de nós. Eu vou dizer, Deus tem falado de um modo muito carinhoso para com cada um de nós. E porque Ele tem gostado muito de nós. E tem aparecido nesses últimos tempos, né? Você já percebeu? A fé, o dado da fé. Jesus tem falado muito sobre a fé. A palavra de Deus tem falado muito sobre a fé. A palavra de Deus tem falado muito sobre tantas outras situações, sobre a graça de Deus, sobre a sua presença. O que a fé, a graça e a presença de Deus faz na nossa vida. Não tem como eu falar do evangelho de hoje sem recordar o evangelho de ontem. Você se lembra do evangelho de ontem? Talvez por ser feriado, né? A gente não rezou, a gente não leu, a gente não escutou o evangelho de ontem. Mas você se lembra do evangelho de ontem, como ele começa? Ele começa com a história de 10 homens leprosos, doentes, né? Doentes, passando por uma dificuldade, passando por uma situação difícil, triste, complicada. E esses 10 leprosos, eles enxergam Jesus a uma certa distância. E eles dão um passo, eles apressam o passo. Né? E quando eles estão mais próximos de Jesus, eles gritam: Jesus, filho de Davi, tem piedade, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tem piedade, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem piedade de nós. É o grito, né? É o grito de um homem, de alguns homens que querem melhorar, que querem estar bem, que querem melhorar, que querem estar bem. E é um grito que toca o coração de Jesus. Esses, né? E aí é muito bonito isso, sabe? É lindo isso porque Deus nunca abandona a gente. Deus nunca abandona a gente. E o que é que Jesus faz? A primeira coisa que Jesus faz é, ele chega, ele dá um abraço nesses 10 leprosos. Mas como o Senhor deu um abraço nesses 10 leprosos, ele não ficou doente? Ele não ficou ruim? Ele não ficou leproso? Não. Como é que a graça de Deus vai se contaminar? Jamais. Como é que Deus vai se contaminar? Jamais. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é a plenitude da graça, da bênção. Nosso Senhor Jesus Cristo é a plenitude da cura, libertação, bênção, prosperidade, fecundidade. Por isso que ontem nosso Senhor Jesus Cristo, ele chega, ele dá um abraço, porque ele sentiu compaixão e misericórdia. Porque ele viu que ali tinha algumas pessoas que precisavam da sua força, da sua graça, da sua presença. E aí Jesus diz para eles: vão e façam isso. Eles precisavam caminhar uma certa distância, apresentar-se ao sacerdote daquela época, né? A igreja daquela época, para complementar a graça e assim por diante. Sabe? E aí vem o evangelho de hoje. Porque o evangelho de hoje é continuidade do evangelho de ontem, desta cura tão especial e maravilhosa. Mas olha só, ontem tinha algumas pessoas que estavam juntos. As mesmas pessoas que estão pedindo os sinais para Jesus hoje, eles enxergaram, eles escutaram o que Jesus fez ontem. Mas estava faltando uma coisa. Estava faltando uma coisa. Sabe, gente, às vezes a gente complica as coisas.
Esse povo de hoje diz, é o reino de Deus. Qual é o sinal do reino de Deus? Qual é o sinal do reino de Deus? E Jesus lembra que o reino de Deus vem de uma forma simples, já está entre nós. Nosso Senhor Jesus Cristo hoje lembra que a graça já chegou e tantas vezes tocou teu coração e a tua vida. Tantas vezes Deus já te tocou. Tantas vezes a graça de Deus fez com que as coisas fossem para a frente na tua casa, na tua vida. Quantas vezes, sabe? Quantas vezes Deus, Ele já transformou a tua casa, a tua família. Quantas vezes, né? E às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente é como esse grupo do Evangelho de hoje. Senhor, mostra-nos um sinal. Senhor, qual é o sinal que o reino de Deus vai estar aqui? E aí nós aprendemos uma coisa. Não podemos deixar a graça de Deus passar. Não podemos deixar a graça de Deus passar. Nós só vamos viver a graça de Deus. Nós só vamos viver bem. E ó, meu irmão, minha irmã, viver bem não significa que nós nunca mais vamos passar por um negócio difícil, né? Um ambiente de trabalho difícil, por um vento contrário, por algo parecido, assim. Não, nada disso. Mas, sabe, quando a gente sente a graça de Deus na nossa vida, a gente começa a dar tantos passos bonitos, maravilhosos. Na verdade, eu sempre digo assim, a gente começa a viver a nossa vida. E a gente não vive de qualquer jeito. Por isso, nada na nossa casa, na nossa vida, vai acontecer se a gente não tiver a fé. Né? Se a gente não tiver a fé. Esse reino de Deus, sabe, essa presença que a gente pede, sabe, esta bênção que a gente pede para nossa casa, precisa ter o ingrediente da fé, precisa da fé, precisa do passo da fé, a gente precisa ir ao encontro do Senhor. Eu sempre falo quando a gente convida pessoas para fazer um retiro. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não preciso, padre. Minha vida está tão boa, está tão tranquila. E eu digo assim, não é por questão de precisar ou não precisar, mas um retiro, uma missa, sabe? Um encontro, sabe? Um retiro, uma missa, um encontro, ele é tão transformador, porque primeira coisa, né? Deus faz com que a gente se torne ou se reconheça ainda mais como filhos e filhas de Deus. Depois, merecedores da sua graça. Depois disso, né? Não só merecedores, né? Mas depois disso, quantas coisas a gente vai passando, a gente vai melhorando, quantas curas vão acontecendo, quantas bênçãos vão acontecendo. Mas tudo isso precisa ter o ingrediente da fé. Da fé. Veja, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas pedem graças, né? De vez em quando eu leio aqui, porque enquanto eu estou rezando, conversando, partilhando, né? Ao meu encontro eu vejo todas as mensagens que você coloca aqui. O teu bom dia, o teu pedido de oração, e assim por diante. Eu vejo, daqui eu vejo. E quantas vezes a gente busca uma graça? Quantas vezes a gente pede uma graça, sabe? E aí muitas vezes a gente espera que as coisas caem prontas do céu. Veja só, a graça vem pela busca. Se você buscar, a graça vem pela busca. Toda vez que a gente busca, toda vez que a gente vai a Deus com o coração aberto, a graça de Deus toca o nosso coração. Lembra dos 10 leprosos ontem? Do evangelho de ontem? Jesus, mestre, filho de Davi, tem piedade de nós. Aquilo, né? A graça de Deus chegou na vida desses leprosos num momento triste. Sim, mas chegou. E o que é que Jesus fez? Parou, foi lá, deu um abraço. Quem sabe hoje a gente diz, né? Jesus, filho de Davi, obrigado.
Continua acompanhando comigo, continua caminhando comigo. Sabe, a graça vem pela busca. A presença de Deus vem pela busca, pelo coração aberto. Quando o coração está fechado, Deus, Ele tem mais dificuldade de chegar no nosso coração. Deus, Ele tem uma dificuldade de chegar no nosso coração. Mais uma vez, né? Lembre-se, né, do Evangelho de ontem, aquela graça tão bonita que os leprosos aconteceram. E eu quero lembrar você, Deus nunca deixa a gente na mão. Deus nunca deixa a gente na mão. Deus nunca deixa a gente na mão. Sabe? Deus nunca deixa a gente na mão. Muitas vezes a graça não vem como a gente quer. Quantas pessoas até dizem assim, faz até promessa, pede a graça de ganhar na Mega Sena, por exemplo, de ganhar um prêmio na loteria. Nem sempre a graça vem como a gente quer. Mas olha só, seja bem sincero contigo. Né? Deus nos ajudou já tantas vezes, né? Tantas vezes Deus já nos ajudou e muitas vezes a gente não vê, né? Muitas vezes a gente não percebe. Tem alguns momentos em que talvez tua casa, tua família, um familiar teu passou por um vento mais difícil, um vento contrário mais difícil, né? E aí quantas vezes Deus colocou a mão? Quantas vezes Deus colocou a mão e as coisas começaram a dar certo, e as coisas começaram a melhorar, e as coisas começaram a ir para frente. Deus já nos ajudou tantas vezes. Deus já nos abençoou tantas vezes. Deus já cuidou de nós tantas e tantas vezes. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Veja quantas vezes Deus foi e é presente na nossa vida. Quantas vezes Deus foi e continua sendo presença na nossa vida. E quantas vezes a gente não percebe isso? Quantas vezes a gente não percebe a graça de Deus, Deus agindo na nossa vida? Mas por quê? Por que a gente não percebe isso? Porque está faltando fé. Porque está faltando fé. Porque está faltando fé. Sabe, Deus ele se utiliza de tantas formas para falar com a gente. Deus tem se utilizado de tantas formas para falar contigo, cuidar com você, colocar a mão sobre você, abrir os teus caminhos e muitas vezes até te proteger. Quantos livramentos já passastes nesta vida? Às vezes a gente não vê essa graça de Deus agindo. Sabe por quê? Porque está faltando fé. Deus tem utilizado de tantas formas para cuidar e falar com a gente. Sabe, Deus não fala com a gente somente quando a gente quer ou como a gente quer. Às vezes a gente quer dizer para Deus como Ele tem que fazer as coisas. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Sabe, Deus tem agido de tantas formas. E quando a gente coloca a fé, a gente vai percebendo isso. Quando a gente coloca a fé, a gente vai percebendo isso. Porque Deus, Ele vai agindo. Deus, Ele vai transformando. Deus, Ele vai mudando. Deus, Ele vai abrindo os nossos caminhos. E aí você entende. Aí você entende uma coisa que particularmente eu tenho falado tanto. Volta para a igreja. Participa da missa. Aí você entende o porquê eu tenho falado tanto e pedido muito isso, né? Volta para a igreja. Vai mais na missa. Ah, padre, mas da minha família não vão. Não importa. Vai você. Volta para a igreja. Volte a comungar. Volte a comungar. Coloque a Eucaristia no teu coração. Às vezes está faltando uma boa confissão. Às vezes está faltando você sentar no banco da igreja e às vezes não na hora da missa. Às vezes quando a igreja está mais quieta, mais silenciosa,
sabe? Mas a gente precisa ir ao encontro desta graça, desta proteção, e assim a gente vai experimentar tantas situações. Quer ser abençoado? Quer ver a tua vida ir ainda mais para frente? Quer sentir o poder, a graça de Deus na tua vida? Comece a frequentar a igreja. Coloque na tua agenda missa semanal. Coloque na tua agenda. Eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Eu vou vencer desculpas e assim por diante. Ah, padre, mas a gente foi passear para a praia. Que bom, vai lá, aproveita, curte. Mas ali perto deve ter uma igreja. Ali também deve ter uma igreja bem pertinho. Vai lá, vai, aproveita. Vai te fazer bem. Porque quando a gente vai ao encontro de Jesus, a gente toma posse da graça. A graça, o amor de Deus muda histórias. Somente a graça e o amor de Deus mudam a nossa história. Nos abençoa, abre caminho e faz a gente muito forte. Então a gente está terminando esse momento de oração, tá? A gente está terminando agora esse momento de oração, de conversa, né? De partilha, né? Do momento com Deus aqui, da palavra de Deus. E eu gostaria que você escrevesse uma frase. Se você se sentir à vontade, eu gostaria que você escrevesse uma frase agora na linha do tempo. E se não for pedir demais, compartilha, tá? Escreve esta frase: Deus nunca deixa a gente na mão. Deus nunca deixa a gente na mão. Escreve essa frase se você quiser, né? Deus nunca deixa a gente na mão. Deus nunca deixa a gente na mão. E se por acaso você tiver alguma dúvida, né? Se você tiver alguma dúvida, eu peço carinhosamente que você olhe para a tua história de vida e veja, né? Deus nunca deixa a gente na mão. E aí você vai ver quantas vezes a mão de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus te sustentou, te levantou, abriu caminhos, fez com que as coisas deram certas. A graça de Deus faz isso. A presença de Deus faz isso. Então, se você quiser, né, escreva isso. Deus nunca deixa a gente na mão. Mas não deixa mesmo, tá? Agora, a pergunta do padre não é maldosa, tá? Mas, tens procurado a Deus? Deus tem tido espaço no teu coração, na tua vida? Porque a parte dele, ele sempre fará. Às vezes a gente não faz a nossa. Deus nunca deixa a gente na mão. E você poderia dar um testemunho aqui de tantas e tantas vezes que a mão de Deus fez por você maravilhas. Quantas vezes a mão de Deus fez até o impossível acontecer na tua casa e na tua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e lembre-se, né? Deus nunca deixa a gente na mão. Fique bem e que tenhas uma quinta-feira muito abençoada.